Ok, hoje a gente tem uma coisa que é um pouco diferente, não é nenhum rádio não, mas é um objeto que por quase 20 anos ele trouxe muita alegria para mim. Foi na primeira vez que eu encontrei encontrei um cara que casou com minha prima, uma prima minha, e ele tem uma banda de rock, né? Era guitarrista. E eu já gostava muito de música na época, variada mesmo. Mas também tem a heavy metal no meio, que aliás é o estilo que mais predomina pra mim, musicalmente. Mas eu também tenho preferência por outros ritmos, né? Música mais, sei lá, mais antiga também, um pouco de jazz. Então hoje aqui eu trouxe uma peça que faz parte da minha vida já há muito tempo. Eu usei muito esse objeto. Foi a minha primeira pedaleira de guitarra. Acho que ela foi lançada em 96, 97. A marca dela é Zoom, é japonesa, né? Pra quem é músico sabe o que é. Guitarrista principalmente, baixista. É uma pedaleira muito comum. Inclusive ela tem um preço acessível, né? Aqui eu tenho ela aqui, já desmontada, né? Eu vou explicar qual é o problema que ela tem. Mas é o seguinte, acho que no ano de 97 foi o ano que eu comprei minha primeira guitarra. E minha mãe me presenteou com essa pedaleira aqui. Na época custou R$260, naquela época, né? Já com frete. Sedex foi R$20, veio de São Paulo, veio da Tango Music, né? A loja acho que fica na Santa Efigênia, não sei. Inclusive é perto da Playtech, né? Na época eram lojas vizinhas. Eu comprei por telefone, né? Naquela época os contatos por telefone eram mais comum, diferente de hoje, né? Que é tudo online. Mas essa aqui fez muita minha alegria. Para quem não tem amplificador, por exemplo, principalmente, porque essas pedaleiras aqui, elas traziam vários efeitos e também simulações de amplificadores. Aqui na lista a gente já tem o que? Simulação de violão acústico, aí vem vários tipos de distorções, né? Dependendo do amplificador, simulação de Marshall, Orange, afins e tal. Só que eles não traziam isso de maneira direta, né? Mas o manual, eu ainda tenho o manual e a caixa original dele, né, da época, está guardado aqui. O manual foi traduzido em português. Esse pedal aqui ele é importado, né? Ele não foi feito para o mercado brasileiro, né? Ele não tem nada, nenhuma inscrição que traga nomes em português. Então, alguém no Brasil aqui criou um manual, uma espécie de manual rápido para ler, né? E lá ele diz mais ou menos os tipos de simulações de amplificador. Por exemplo, tem um que é um amplificador completo, né? Aqueles paredão, né? Tipo o JCM 800, as duas caixas, né? Com os 8 alto-falantes e tal. Fez muita alegria na época. O som dele assim, pra época era uma novidade, né? Mas tudo nele aqui é digital. Esse aqui são os pedais que a gente pisa, né? Pra mudar de banco, né? Aliás, mudar de banco acho que é. Não, é mudar de patch, a gente chama de patch. Os bancos são esses botões aqui. Infelizmente a gente não consegue acessar com o pé os bancos, mas a gente pode passar com o pé, né, os patches, 1, 2, 3. Você pode programar a sequência de efeitos e tal que você quer, né? Você pode começar com, sei lá, um compressor, um limitador, um AVA, e por aí vai. E você escolhe a modelagem do amplificador primeiro. Depois tem uns que você consegue até colocar, se eu não me engano, esse pedal tem 3 simulações de caixa, né? Embora não é tão bem feito assim, não é tão explícito, né? Mas eu percebi que é uma espécie de simulação de caixa acústica.
É uma espécie de equalizador muito esquisito. Você não consegue mexer nas frequências diretamente, né? Médios ou graves ou agudos. Não, você escolhe um meio termo. É como se fosse paramétrico o equalizador dele. E é tudo girando o botão, né? Meio que é um rotary encoder. O circuito dele está aqui, lá, pequeno, né? Aí tem a letra que simboliza o banco. E aqui o patch, né? Que vai de 1, acho que é de 1 a 9, vai. 1 a 9, não lembro não. Tem muito tempo que eu não uso esse pedal, não. Eu tenho uma versão mais moderna desse, que é o G1. Nessa época eles traziam eu tenho uma revista ainda da época, da Guitar, acho que é Guitar Player, que tem uma propaganda desse cara aqui, né? Ele vinha em 2 cores, é uma versão prata, mais prata viscasca, né? Então eu escolhi a versão preta, né? Que é mais resistente. E na época falava muito dos processadores ZFX2, oh meu Deus, muito mais capaz de simulação, não sei o que lá, mais memória, tá, essa besteira toda que ninguém entendia bem o que era, mas só entendia que era mais capaz, né, de processar esse chip aqui. Alguns deles aqui, eles são JRC, né, que é Japan Radio Company, tudo do Japão, que é tudo japonês. Tem uns pontos de teste aqui em algum lugar, tal, testar a voltagem. Se eu não me engano, aqui é a saída para fone de ouvido, né, ou para o amplificador. Essa era a parte boa, que você podia praticar isso aqui com fone de ouvido. Você não tem amplificador, mas com um fone de ouvido bom você conseguia praticar em silêncio total, né, sem incomodar ninguém. Então isso aqui foi uma coisa muito boa. Esse é o Rotary Encoder do botão, onde a gente gira para escolher os menus, o que a gente quer alterar. Aí tem alguns botões tácteis aqui, que devido à idade, né, já que ele é de 97, eu acho, o ano que eu comprei, até agora. Tem quanto tempo? 20 anos, né? Vai fazer 21 anos já. E esse pedal aqui passou muitos anos usando. Acho que desde aquela época até o ano passado, né? Eu fiz um show com minha banda, o baixista usava esse pedal, mas ele não usava no baixo os efeitos não, só usava para afinar, né? E esse pedal aqui ele faz bypass, então você pode passar o sinal direto para o amplificador e isso aqui não afeta em nada não. Ele fica apenas com o mostrador da afinação. Para quem nunca viu o modo como esse pedal afina, aqui nos primeiros dígitos aparece todas as letras, né, das notas musicais, é o Dó, o Ré, o Mi, né? Seria o C, o D, né? A letra E, que é o Mi. E aqui aparece uma espécie de círculo, de semicírculo, né, girando. Quanto mais rápido gira, significa que está desafinado. Aí quando ele vai parando, aí quando forma um 8, significa que a afinação já está correta. Aí você não precisa mais ajustar o seu instrumento. Mas o interessante é que o afinador dele, você consegue afinar até um contrabaixo. Se eu não me engano, a oitava mais baixa que ele chega é lá. Então, deixa eu ver, dá pra afinar em um contrabaixo de 5 cordas, né? Com um tom abaixo ainda. Ele consegue perceber. Ele consegue perceber as notas musicais. Meio que o cálculo de Fourier que ele faz aqui é bem feito. Tem alguns capacitores eletrolíticos, mas a origem deles é japonesa. Embora que eu não consigo ver a marca, não. Ele só traz um código. Mas eu liguei há pouco tempo e ele está perfeito. Não tem nenhum chiado, ruído, nem intermitência, né? Coisa do tipo assim, um som estragado. Não, perfeito. O som é perfeito, limpo. Ele tem também um sistema que tira ruídos quer dizer, ele meio que processa digitalmente o sinal que entra, né, percebe os padrões de ruído e exclui do áudio. É uma forma meio não é tão boa como você realmente usar por exemplo, noise gate, né, real. Mas porque eu uso assim, se você usar num nível muito alto de supressão de ruído, ele meio que o som começa a perder a característica, fica meio artificial. Ele já produz um som meio artificial, por assim dizer. Se usar compressão, por exemplo, mesmo é perdido o som. Eu nunca gostei.
Inclusive as simulações de caixa que ele faz não é lá tão boas assim não. Eu sempre deixava desligado e usava amplificador nu e cru mesmo. Mas esse é um pedal muito bom. Né? Pelo que eu tô vendo aqui no circuito, nessa época eles usavam só dupla camada, né? Ele não tem várias camadas não. Aqui parece uma placa de... Ela é bem rígida. Tá parecendo ser fenolite, né? Ou baquelite. Tá um pouco escura. Não, é fenolite mesmo. Mas é um fenolite muito bom. Até as trilhas, assim, o modo como eles desenharam o circuito, a máscara de solda mesmo, é muito boa. Muito resistente também. Então tá, né? O problema dele, apesar de todo esse tempo, assim, começou quando o baixista da minha banda vendeu o baixo dele, eu acabei comprando, né? Eu também sei tocar baixo, contrabaixo também, que seja. Não muito, né? Mas eu sei tocar um pouco. Então ele me devolveu tudo, né? Aí veio o pedal e tá, beleza. Aí há uns dias atrás eu liguei ele na minha guitarra, né? Comecei a praticar, relembrar os sons que ele fazia, né? E eu notei algumas intermitências no circuito, né? Às vezes eu não conseguia salvar o patch, né? Essas coisas. Você pode salvar, tem um botão que é a Store, né? Você pode salvar, você tem que apertar nele 2 vezes e tal. Eu notei que ele não estava salvando, estava desligando sozinho. Aí eu comecei a verificar aqui uns pontos de solda no circuito, né? E aqui são por incrível que pareça, esses botões tácteis aqui são os que você aperta com o pé. Aí você deve estar pensando, como assim, cara? Isso aqui não foi feito para usar com a força do pé, o peso do corpo, né? Por exemplo, a minha forma de pisar, né, no pedal deve projetar uns 40 quilos, 50, né, nesse botão, né? Mas na verdade não é bem assim não. Na caixa aqui do aparelho, esse pedal aqui ele tem uma mecânica muito esquisita. Ele usa uma mola pesada para aliviar o peso. Essa aqui é bem pesada mesmo. Eu tenho que fazer muita força para descer essa mola. Não sei se eu vou conseguir montar com a mola aqui. Acho que é um pouco difícil. Mas pronto, aqui é com a mola já. Mas quando põe essa mola, ele praticamente fica com o peso. Ele fica muito resistente ao peso, né? Ele meio que alivia a pressão do seu pisão, né? Assim, a gente pode falar assim, no pisão, né? E esse pequeno pino aqui preto, ele é emborrachado, ele se move muito pouco. Ele meio que toca gentilmente no botão. Ele nem mesmo faz o percurso inteiro. Mas dá pra ouvir o clique quando a gente aperta devagar. Então aqui é uma forma mecânica que a Zoom projetou, né, de aliviar o peso, para não ter que usar aquelas chaves de metal pesada, né, que a gente vê nos pedais tipo Stomp. Por exemplo, eu não sei, talvez aqueles pedais MXR, né, que eles têm, você literalmente pisa em cima do botão, mas o botão é feito, né, tem uma mecânica feita para aguentar o pé da pessoa, o peso. E aqui no Zoom, né, como é um circuito mais moderno, né, usando componentes de computador, né, botões táteis e tal, eles meio que aliviaram a pressão, né, com um sistema de mola pesada. Que é interessante. Sinceramente, muito interessante isso aqui. E o modo como eles fizeram. Vou soltar aqui, porque eu vou precisar daqui a pouco. Aqui uma parte da mola das pilhas, essa aqui, ela atravessa todo esse segmento aqui antes de entrar, né? Para montar de volta tem que pôr essa mola aqui desse lado. Muita coisa dessas montagens japonesas é esquisita. Então, aqui já foi a mola. Daqui a pouco eu vejo essa aqui, essa parte de montar de volta.
Atrás dele, ele usa o plano de terra, a própria tampa, né, atrás. Essa é a parte de dentro, né, tá bonita, mas a parte de fora tá assim, oxidada. Aí veja bem, isso aqui, esse pedal passou que quase 20 anos usando no ao ar livre, inclusive com tempo de chuva e lama. Ele também passou por isso, com os pernados de lama, mas ele aguenta, foi feito para aguentar essa coisa aqui. Na época também, o pedal que concorria, tanto em modelo, né, era o Digitec, né? Acho que era RP20, se não me engano. Esse era o nome dele. A Zoom trazia o próprio logotipo na tampa, né? Era com esse nome rajadinho, famoso, é hoje. Né? E aqui no circuito hoje a gente vai fazer retocar esses pontos de solda do jack, por exemplo, né? Porque os cabos são pesados, mas o jack é de plástico, tem 3 pontinhos de plástico, né? E o da fonte de energia, que esse é o que está dando intermitência, que está desligando. Então é natural, né, que depois de 20 anos essas soldas já não são tão rígidas, né? já se racharam. Também tanto o intemperismo pegou, temperatura. Aqui eu tenho 2 botões tácteis aqui, só para dar um retoque com a solda nova em cima, para que eu possa acrescentar mais fluxo. Tá? Deixa eu ver em que parte tem mais aqui, esses 2 embaixo. Tem 3 aqui, tem um aqui. É interessante. Na minha infância, quer dizer, na minha adolescência, enquanto o pessoal buscava, sei lá, amplificadores potentes e tal, né, som pra carro, né, eu me divertia mais com guitarra, computadores. Então meio que eu virei um nerd também nessa área. Eu faço ciência da computação, né, já estou perto de me formar. Aí eu também aprendi certos rudimentos de programação, né? O que acontece por baixo do pano, né? Desses aparelhos aqui. E tudo que me faz perceber é o seguinte: esse cara aqui talvez seja o processador, o convencional lógico digital. Eu não sei se é 16 bits, eu acho. Não, acho que já era 24, já é 24. Ele pega o sinal digital aqui dos uns GFX, aqui tem um monte de algoritmos, né, escritos talvez em linguagem de montagem, em Assembly, para esse chip aqui. Talvez esse chip não seja tão da Zoom assim, pode ser até mesmo um Texas Instrument, né, um 32 MHz, por exemplo, 32 bits já. Acho que em algum lugar da caixa fala isso. O processador dele já é 32 bits. A versão anterior dele, o Zoom 505 normal, esse aqui é o 2. Mas a versão anterior era um pouco mais fraquinha, porque o processador era mais simplório, tinha menos efeitos, menos memória. Aqui deve ser o chip que amplifica, né, a saída já, para entregar para o fone de ouvido. E a saída das caixas de som. E aqui deve ser o processador em si, a CPU do pedal. Talvez seja um regulador de tensão aqui embaixo. Ele parece com um 7805, só que um pouco menor. Aqui é um pequeno display, talvez seja anodo comum, duplo, né? Eu tenho alguns aí separados, já sendo na cor vermelha. Teve até alguém vendendo no Mercado Livre esse mesmo pedal, só que com preço absurdo, né? Porque o display era azul, mas eu sei o que foi que ele fez. Ele trocou o display só, pra dizer que era a versão japonesa. Mentira, todos eles são assim, com display vermelho, não tem essa. Só existe 2 cores, é o prata e o preto. E só, o preço é o mesmo para todos eles. Aqui talvez seja o pré-amp dele, né? Que aqui é a entrada da guitarra, do instrumento. Aí tem um pré-amplificador. Eu tô vendo um capacitor aqui de 22 nano. Talvez ele tá ligado ao terra, eu acho. Uma perna tá no terra, a outra tá no sinal. Eu acho que é para fazer alguma filtragem de RF antes de entrar aqui dentro, porque como a gente vai simular amplificadores e vai ter ganho, né? Inclusive ele vai ter que amplificar várias vezes o mesmo som, então eu acho que foi essencial
Faz por um capacitor aí. Bom, acho que todos os botões tácteis já foram. Então vamos aqui para os jacks. Essa solda tá meio feia, que eu acho que eu já fiz alguma coisa antes de entregar esse pedal para o baixista. Esse pedal realmente foi muito abusado. Eu abusei muito dele. Eu tocava sem parar. Ele também funciona com pilhas, são 4 pilhas pequenas. Pilha A. Eu acho melhor ter essa solda velha. Tô vendo drama aqui. Essa também era uma das partes boas que esse pedal tem. Funcionar com pilha. Tem uns pedacinhos aqui. Este daqui já dá pra completar. A solda aqui, que a Zuns é muito boa. É uma soldagem muito boa, industrial mesmo. Não vejo nada de errado aqui, a não ser que com o tempo ela racha, né? E eu tô vendo aqui uns anéis. Bem aqui dá pra ver um anelzinho circulando. Então a solda tá... Na verdade ela rachou, né? Aí isso causa intermitência. Às vezes você tá no auge da emoção, né? Com o seu instrumento. Aí de repente começa a falhar o áudio, né? Você não sabe porquê, né? Mas às vezes é o seu equipamento que falhou. Seu equipamento falhando. Isso acontece, isso é normal. Meu sugador tá uma bosta. O gatilho dele não é muito... Fica escorregando, soltando sozinho. Aí uma das maneiras da gente fazer melhor essa solda é remover essa solda velha, rachada, né, e colocar a solda nova. Porque mesmo que eu acrescente aqui, como é uma solda diferente, ela não tem fluxo, né? Aí fica difícil para derreter com um ferro desse, por exemplo. Né? Esse aqui é um ferro de 35 watts por aí, 30. Talvez ele não aguente aqui não. Essas partes que tem um cobre maior, isso aqui funciona como dissipador e você acaba não conseguindo soltar. E às vezes quando você acrescenta uma solda aqui, né, com a velha, ela fica turva, dando a ideia de solda fria ainda. Aí o melhor a fazer é tirar essa solda, e acrescentar uma nova. Para quem viu, né, aqueles tubetes de solda, né, acho que é quantas gramas ali, 500 gramas, tem mais ou menos 3 metros de fio, né, por ali. Esse daqui é um recipiente de mentos, né, aí eu furei a tampa, né, aí eu comprei um rolo de solda, só que às vezes fica mais fácil para mim quando a solda tá na mão, né, eu posso puxar aqui de volta do que ter o carretel, né, e aquele fio saindo de algum lugar e me embana todo. Aí eu coloquei mais ou menos uns 10 metros aqui dentro de solda, né? Com uma mola, primeiro fiz a mola, né? Pus aí dentro para poder puxar e sair. E isso aqui funciona bem pra caramba. E é prático, né? Quando você acabar aqui, você recolhe um pouco a solda, baixa aqui e guarda o pote. Ó, perfeito, né? E prático também. Pra mim, né, que eu faço pouco serviço, eu sou mais entusiasta mesmo. É mão na roda. Tem outra coisa também. Essa pedaleira, quando você comprava, ela vinha com a fita de videocassete, com alguns guitarristas brasileiros, nessa época
quem era, vamos dizer assim, ele era, assim, como se fosse apadrinhado, né? A Zoom no Brasil escolheu o Edward Danui nessa época, né? Para as linhas Zoom 1010, né? A linha um pouco mais antiga, né? E nessa época aqui era um outro guitarrista, eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito bom. Eu não sei se ele foi o roadie de Steve Vai por um tempo. Aí ele fez o review dessa linha da Zoom GFX, né? Com o passador ZFX2. E um deles estava lá, né? Esse pedal. Eu olhava assim, cara, que animal, o cara toca muito. E eu não toco nada. Mas naquela época eu tava aprendendo, né? Hoje eu toco mais ou menos. Embora que eu parei de estudar música também. É um grande erro isso. Música é como se fosse matemática. Proporção perfeita de áudio. Quando você entende o instrumento que você tem, né, domina, mas tem que conhecer ele primeiro. Não basta comprar uma guitarra e sair tocando. Opa, essa guitarra é boa. Não, às vezes não. Muitas vezes as guitarras assim, as caras, por exemplo, você vai comprar uma Les Paul, né, da Gibson, por exemplo, modelo 1958, 1960, porque achando que ela vai dar um bom som e tal, mas muitas vezes o que faz o guitarrista é ele mesmo, não é o instrumento em si. Desde que o instrumento também seja bem afinado, claro, né? Também tem uma captação decente, né? Mas muita da magia da música vem do próprio guitarrista, né? Das habilidades dele. Por isso que muitos colecionam guitarra, né? Tem uma coleção infinita. Steve Vai, por exemplo, ele tem guitarras Fender, Stratocaster. Acho que quase todos os modelos ele tem. Foi inclusive da época que ele tocava com Frank Zappa, ele usava uma Stratocaster. Mas aí quando ele foi pra Whitesnake, né, e carreira solo, ele conheceu o pessoal da Ibanez, né, e os caras projetaram uma guitarra que fosse mais ergonômica, né, de acordo com as mãos dele, né, as medidas da mão dele. Isso é bem interessante, aqui já tá bem. Soldas brilhando, né? Que é bom fazer assim. Esse jack aqui do meio, esse pedal, você vê que ele era comum as pessoas usarem o wah-wah, né? Cry Baby, né? Pra dar aquela expressão a mais na música. Nesse pedal, como ele era mais a linha de entrada, a Zoom deixou esse jack aqui pra você usar o pedal que você quisesse, né? Não necessariamente da Zoom, mas você podia usar qualquer um. Que fosse compatível, né? Aí você podia controlar o volume do pedal, que isso também é um efeito, e também a modulação do phaser, do flanger. A Zoom colocou esse coringa aí de graça, né? Mas sinceramente você podia comprar o pedal dessa linha, que é um pedal pequeno, meio feio. Eu nunca me interessei tanto assim não em pedais de expressão e tal. Mas são efeitos muito comuns na música, principalmente no rock ou balada mesmo. Jimi Hendrix mesmo, ele foi pioneiro nisso. Inclusive ele foi o cara que criou o pitch shifter, né? Que é você acrescentar mais, como se fosse a simulação de um outro instrumento, né? Da mesma natureza do que você tem, uma segunda guitarra, por exemplo, só que ela tocando em uma terça acima, numa terça baixa, numa oitava, numa quinta, né? E esse pedal traz isso também, esse efeito. É interessante, né? Como se fosse uma espécie de harmonização, né? Mas aí depende da imaginação, né? do músico, da inspiração também, que música é inspiração.
Essa solda aqui, ela tá meio sofrida. Até os pads da solda são, pelo que eu vi aqui, é bem feitinho, né? Tem uma boa área para soldar. Então, meio que não é bem por acaso, não. Que a Zoom escolheu essa maneira deles montarem os pedais, né, fazer o circuito. É bem projetado. Eu achava isso muito interessante. Deixa eu ver, aqui já foi. Aqui é o do Rotary Encoder, que é esse cara aqui. Tem mais um jack, é esse aqui, tem que fazer também. Dá pra ver que tá meio preto aqui, né? Isso aqui pode ser fluxo de solda. Eu acho que eu tive um problema desse no passado. Em algum momento, aí alguns anos atrás, que eu não lembro. E esse pedal ali falhou, deve ter falhado aí. Deu pra não fazer uma ponte aqui. Aí eu acho que eu usei um ferro de solda ruim, né? Ou uma solda ruim, tem muita solda ruim por aí, né? Aí esse aqui pode ser talvez eu tenha utilizado uma solda muito ruim na época. Misteriosa vez. A filmagem parou aqui. Pode ser memória ou aquecimento do celular. É que eu estou usando ele para filmar. Bom, aqui eu já terminei. Só deixei alguns pontos aqui que eu tenho que tirar esse fluxo. Então, vou dar uma escovada aqui. Você pode usar querosene, não tem problema. Essas outras soldas aqui, elas estão ok, porque isso aqui não é ponto de estresse, né? Não tem nada pressionado, não tem botão, que é o display, né? Por aí vai esses pontos, capacitores e tal. Mas onde foi a área de mais estresse aqui, aí é necessário fazer isso, refazer a solda. A querosene dissolve a resina e não estraga o componente, nem deixa nenhum componente, não deixa nenhuma marca de resíduo químico, por exemplo. Tem algumas acetonas que eu estava testando, estava deixando uma espécie de pó branco no circuito. Embora que não é nada nocivo não, acho que é a reação do componente mesmo, junto com com o fluxo, meio que talvez ele tenha criado cristais, né, minúsculos, para ser um pó branco, né. Oxidação não é, porque algum óxido que seja na cor branca é só alumínio, eu acho. Só conheço o alumínio. Eu acho que a solda não tem componente de alumínio não nela. Pode ter chumbo, estanho, né, metais moles, por aí, né. Tem um ponto de fusão mais baixo. Bom, perfeito. Tá até brilhando. Aqui no jack, uma coisa boa de fazer aqui era aplicar um limpa contato no HC. Mas sei lá, né, quanto tempo esse negócio ficou parado aí. Então eu vou pegar aqui um cabo de guitarra, plug P10 mono de metal, vou dar colocar um spray aqui dentro do jack, né? E você pode limpar ele dessa maneira aqui. Parece que esse jack é um pouco fechado, fechado, né? Sem problema. Plugando e desplugando, tá ok.
esse também. Aqui é do pedal de expressão, embora que isso aqui eu nunca usei. Pra mim não vai fazer diferença. Você vê que o plug é mais, né, o som é diferente aqui, como que é mais suave, né? Esse aqui já é mais rígido, que realmente foi muito usado. Esse pedal foi muito usado. Eu nunca usei pedal de expressão, né? Por isso que o jack tem uma aparência mais nova. Aqui é a saída. Pronto. Acho que já tá bom. Agora eu vou proceder com a montagem, né? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se ele tá ligando. Eu tenho uma fonte aqui separada para ele. 9 volts. 9 volts, 1 ampere. 1 ampere. Esse pedal não consome muita energia não. Consome muito pouco. Porque muito do sinal é... Aí, tá funcionando. Esse é o banco, né? Para afinar é aqui, perto dos 2 botões. Ele mostra aquele P. Como não tem nada, né? Nenhuma fonte plugada, aí fica com esse tracinho aqui. Mas se eu plugar esse cabo que está sem nada, por exemplo, aqui ele fica, né, piscando várias vezes. Porque isso aqui é o tom de 60 Hz, né? Que o cabo tá um cabo solto, tá funcionando como antena. Ele tá pegando uma porrada de ruído, né, e tal. Aí dá pra perceber que fica um B, né? Meio que desenhado um B. Aqui seria a nota Si, né? E aqui os tracinhos, né? Fazendo 8 e tal. Tentando achar alguma afinação onde não existe, né? Ah, tá perfeito. Você aperta de novo, ele cancela. Aqui você passa o banco, né? Retrocede. Aí vai até o F6. Ah, vai até 6. Aí 6 passa pro próximo, né? Tá certo. O botão tá ótimo. Aqui é pra salvar. Isso aqui? Não. Um desses aqui é. Ele fica piscando. Aqui passa o banco. Eu sei que um passa, o outro retrocede. É bom olhar esses botões. Pode estar quebrado. Aqui em cima fica uma espécie de joystick, né? Meio que ele é como uma gangorra, né? Ele ficava apertando aqui. Esse botão táctil tá bom não. Eu vou ter que trocar depois. Só que eu não tenho desse tamanho. Aqui. Você aperta uma vez, ele fica piscando, né? E na segunda ele salva. Só que não tem nenhum efeito para salvar, né? Tá perfeito. Atuando no Rotary Encoder, a gente tem os bancos, né? Aqui tá com a distorção antiga, anos 60. Né? Volume, eu acho, da distorção. Que deve ser o tipo da equalização, tá em 20. Esse 0 deve ser o nível de extração de ruído, que é simulação, eco e delay. O eco e o delay é por fora, eu lembrei agora. Acho que no total são 7 efeitos, ou são 9, eu não lembro não. Essa pedaleira, quando ela tá plugada com pilha, né, ela só liga quando você pluga o cabo, ela ligada. Mas como eu não tenho uma pilha para testar, mas eu sei que tá funcionando, porque eu já fiz isso. Alguns dias atrás eu fiz isso. Então eu vou montar aqui e depois fazer um pequeno teste. Certo. Para montar não tem muito segredo não. O primeiro deles é parafusar o knob, né, do Rotary Switch. Isso aqui. O circuito não tem nada de complicado, nem encaixes e tal, a não ser 2 linguetas aqui, uma em cada lado, para segurar. Já tá fixo, né? Tá aí. Aqui tá faltando uma espécie de tampa transparente, né, para proteger o display, mas a cola saiu. Eu lembrei agora. Eu vi ali. Bom, aqui tem os conexões de energia, fica no canto aqui. Aí você tem que acrescentar essa mola. O bom da Zoom é que eles foram bem gentis, né, e colocaram marcações. Não sei se dá pra ver aqui, mas tem um sinalzinho de mais. Não, esse é o terminal de mais. A gente só precisa encaixar aqui, né? Deixa eu ver que ele já desceu. E esse aqui é o de menos. Põe a mola de volta aqui. Fica bem encaixadinha, perfeita. Aqui vão 4 parafusos.
Cara, é a coisa mais simples do mundo. A Zoom caprichou muito aqui, né, em termos de design. Para fazer manutenção é fácil, os componentes é um circuito que só tem 2 camadas, né, de solda, quer dizer, de cobre, né, uma camada só, dupla camada. Agora aquelas placas que tem 4 ou 5, né, ali já é um pesadelo para quem vai manter. É um design bem simples, para meu ver, mas eletronicamente eu não tenho nada a reclamar não. Assim, de defeitos e tal, né? Ruído, por exemplo, de rede, né? Que às vezes pode... A primeira coisa que sempre acontece com esses pedais é você ter essa surpresa com ruído de rede. Opa, peraí. Tenha calma. Esses dois aqui, esses 2 parafusos não são agora não. Porque vem a tampa de metal ainda. E a própria tampa é também um plano de terra, para evitar ruídos. Eu logo vi que aqui tem esses 2 orifícios, né? Eles são mais, né? Tem essa lingueta mais pronunciada, porque elas vão encaixar aqui. Aí o terra é feito, né, via contato. Tal como aparelhos de som antigo eram assim também, principalmente valvulados. Quando o chassi era de aço, né, que a solda não pegava, principalmente quando é cromado, aí a única maneira de se fazer um bom plano de terra como é que se diz? Apertando o melhor que puder o parafuso, né, onde o seu terra estrela onde suas conexões de terra, né, estrela vão se ligar. Mas a meu ver, a manutenção, né, que fosse para ter nesse instrumento, nesse pedal, era só isso mesmo. Não tem nenhum problema aparente, nunca tive problema de queimar. A fonte original dele, infelizmente, ela queimou. Ela era apenas 110, acho que foi num show em Maceió que eu fiz há muito tempo. Faltando o knob aqui, pronto, achei o knob. O knob do Rotary Switch é esse aqui. Aí girando esse knob você tem acesso aos menus, né? Eles escolheram esse modo, né, de acessar os menus, meio esquisito. Mas tá aí montado no gabinete. Não tá lá em tão boas condições assim, mas assim, em termos de pedal, nessa idade como esse, né, que você usa o pé pra pisar e tal, ele tá em muito boas condições, inclusive de funcionamento. Eu vou trazer o meu amplificador mais para perto e eu vou fazer um pequeno teste aqui. Bom, aqui ele já está funcionando, né? Tá fechadinho. Aqui é o afinador. Minha guitarra inclusive tá com um tom bem baixo, né? Porque era o estilo musical que eu estava tocando na época. Quer dizer, até o ano passado, né? Porque de lá pra cá eu não peguei na minha guitarra. É a primeira vez que estou pegando agora. Então é muito fácil eu errar alguma coisa. Não sei se é só um teste, né? Dá pra ver que o afinador tá funcionando. Aqui tá em Dó sustenido. Tem esse pequeno ponto aqui, quando ele acende é porque é sustenido. O próximo tom agora seria Ré, né? O estilo musical que minha banda fazia não é algo tão assim popular, né, para quem não é do ramo, mas a gente fazia uma mistura de thrash metal, né, com death, né, e os tons musicais geralmente nessa magnitude, né, que a gente tem um Si, tá quase lá, né, é o Mi, temos um Sol sustenido e o Dó de novo. Perfeito? Nossa, horrível.
Faz tempo que eu não toco essa música. Porque tem umas pequenas, né? Então na hora de... Esse pequeno riff, né? A gente usa uma separação bem longa para os dedos, né? Tá. Então pra mim é complicado. Então eu estou usando um pequeno amplificador da Meteoro, né? O ADR20. Ele é só para praticar, né? Tá aqui no chão. Bom, depois de afinado, aí o efeito volta, né? Apertando um desses botões aqui, né? Tá. Esse era um dos tons que eu usei há muitos anos atrás. Mas tá perfeito, né? Não tem nenhum ruído, né? Não sei se dá pra perceber, a não ser o ruído de fora, que a janela do meu quarto tá aberta. Mas era isso aí. Tá funcionando perfeito. Perfeito. Então o bypass dele é quando você liga o afinador, aí ele passa o som direto. Essa é a distorção dele, uma das. Se eu não me engano, aqui a gente escolhe o tipo, é o próximo. Essa aqui era tipo blues, né? Essa aqui é um fuzz. Essa lembra amplificadores Marshall, né? Ah, esqueci como esse pedal era bom. Esse é um tipo de distorção que eu não gosto, porque ela é uma mistura de... como se fosse um tube screamer, mas com fuzz face. Fica um negócio meio feio. Essa é uma das mais artificiais que eu realmente não gosto. Mas faz parte do pacote, né? Essa realmente é da Marshall. Essa aqui, né? Tá na cara quem é, né? Deixa pra quem quiser descobrir. Tá bom, tá funcionando. Perfeito, tá bom. E aqui é desligado, sem distorção nenhuma. As funções estão normais aqui, que a gente tem um equalizador. Deixei na posição 17, acho que isso aqui acrescenta mais médios, algo assim. Esse contorno acrescenta um brilho a mais ou um grave a mais. Aqui está em 0, né? Então ele tá meio que balançado para o meio, nem mais nem menos. Tá bom. O próximo botão, deixa eu ver aqui, é Zoom Noise ou Amp Modulation.
ZNR, é Zoom Noise Reduction, né? É um sistema de redução de ruído. Repare que não tem nenhum ruído de rede elétrica, nem chiado, né? Porque ele está no máximo. É aqui que tira, não lembro mais onde é. Acho que era nesse botão. Não lembro não. É nesse botão mesmo. Só que esse botão aí tá com problema. Eu vou trocar depois. Eu vou ver se eu compro aqui no comércio e faço a troca. Aqui em mod, temos as modulações, né? Que é chorus, flange, o doubling é como se fosse o pitch shifter, né? Mais ou menos, por aí. Tem um que simula violino e tal. Esse é difícil de domar. Aqui é delay, tá em D, mas pode ser também reverb, se quiser. E aqui embaixo, o último knob, né, da posição, é o tempo. 37 eu acho que é o máximo. É o máximo. Aí volta tudo aqui. Se quiser salvar, quando você não quiser salvar, basta adiantar o patch e ele para de salvar. Tá funcionando certinho. Você deve ver que voltou ao normal. Tá bom. Então era só isso. Tá de volta, né? Ah tá, deixa eu mostrar uma coisa. Esqueci. A versão mais moderna desse pedal é essa aqui. É o Zoom G1. Ele é mais... Embora que a mecânica ainda é a mesma, da mola, né, e tal. Mas esse aqui ele já traz bateria, simulações de bateria, ritmos e tal, né? Você pode treinar sozinho. Né? E esse tem mais simulações mais realistas de amplificador. Inclusive, a maioria de todos os valvulados famosos estão aí nele. Inclusive caixas acústicas também. Se eu não me engano, são 8 ou 9, se eu não me engano. Por aí. A cadeia de efeitos é um pouco menor, mas isso é devido ao realismo, né? E a grande quantidade de processamento necessário. Então eles meio que tiveram que... Quer dizer, que dá a perceber, dá a entender que eles tiveram que escolher deixar 5 efeitos, né, em cadeia, no máximo. Inclusive todos os efeitos desse pedal aqui são maravilhosos. E dá um banho nesse daqui, lá embaixo. Embora que esse tenha um som bom já. Mas esse daqui realmente foi a volta por cima que eles deram. Mesmo esquema, né, de gangorra para simular. Aqui é acende laranja e tal, mais bonitinho. Mas é no mesmo esquema, né? Até o logotipo Zoom mudou, né? Ele é mais redondo e tal. Também funciona com 4 pilhas, a autonomia é boa pra caramba. Nesse teste aqui eu usei uma guitarra Flying V Groove, uma GRR 400. Não dá pra mostrar aqui, mas é uma Flying V. Dá pra ver o pedacinho aqui nos botões, ponto flutuante. Captação acho que é Malagoli, de alto ganho. Esse aqui é o headstock dela, bonitaço. É bem bonito, é uma guitarra barata, mas ela é muito boa. O antigo dono era do Rio Grande do Sul, mas ele vendeu, né? A correia que eu estou usando, ela é personalizada, foi feita em São Paulo, uma galeria lá. Ela contém essas réplicas de... Eu acho que isso aqui está parecendo 762, né? Não sei. Mas tá, isso aqui é só para acrescentar, né, um pouco de... sei lá, né? Adorno ao conjunto, né? Já que era... Isso é muito comum em achar no heavy metal. Mas isso aqui é feito de ferro fundido, né, coberto com níquel. E o couro passa por dentro. Muito bom o couro dessa correia. Já tem já alguns anos e tá aí, firme e forte. Então era só isso que eu tinha para mostrar, né, o resgate desse grande companheiro aqui da minha vida, já há 20 anos. Tá funcionando perfeito ainda. Né, e ainda vai dar muito no couro. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção. Eu já estava até esquecendo. O trecho da música que eu toquei, ele não é da minha banda. É um outro estilo musical que nasceu na Inglaterra. É um pouco dramático assim, né?
Tem partes dramáticas, tem muita poesia também. É um estilo chamado gótico, metal gótico, né? Ou doom metal, né? E é um trechinho da banda L'amour détruit, né? Do My Dying Bride, né? Ela tem uma harmonia bem legal, assim, né? Pra um som pesado e tal. Mas é cantada com vocais limpos também. Uma das músicas que eu mais gosto deles. Então, antes que o copyright pegue, né? Eu vou deixar esse aviso aí, que essa música é da autoria deles, né? Eu só toquei um trechinho, né? Com a minha interpretação dela. Mas é só isso aí. Valeu, pessoal.